acertar aí a câmera? Sim, tá tudo ok. Caso... Eu não estou te Porque minha vendo, internet tá? não tá muito... Porque minha internet não tá muito legal. Deixa eu olhar aqui se aparece. Agora sim. Agora deu certo. Mas ela tá aberta, a minha câmera. Apareceu, Uhum. né? Se caso você não conseguir me ouvir bem, aí eu fecho a câmera, tá? Porque pode ser a Uhum. internet, fica pesado. Aí eu passo as informações, tá bom? Tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Antônia, eu sou de Presidente Prudente e nós somos representante da Ember, que é uma universidade dos Estados Unidos e tem um braço aqui no Brasil que fica em João Pessoa. E ela oferece curso de doutorado, de mestrado, doutorado e pós-doutorado internacional. Que, sendo que depois que você faz esse curso, que você conclui, você tem como reconhecê-lo no Brasil. Como as pessoas têm muita dúvida de como que reconhece esse curso, de como que é o curso, como é que é a banca, e muito medo dessa banca, dessa apresentação, eu tive aí a audácia de convidar o professor Janderson, que foi o primeiro que, quando concluiu o curso na Ember, foi o primeiro que já reconheceu no Brasil, fez todos os passos que tem que ser feito. Então, eu quero deixar a palavra com o professor Janderson, e hoje ele, inclusive, também é representante da Ember, né, professor? E ele tem aí um vasto currículo e experiência, e ele vai falar um pouquinho de como que é esse passo a passo, como é que é o curso, como é que foi a trajetória dele, e como que ele também está fazendo agora aí, oferecendo os cursos, né? Ok. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Uhum. Se vocês não conseguirem ouvir, vocês falem, viu? Porque minha internet não está muito legal, mas eu quero tirar todas as dúvidas, quero ajudá-los nessa trajetória. Bom, meu nome é Janderson Ribeiro dos Santos. Hoje eu curso doutorado em Ciências da Educação e fiz um curso de mestrado pela Ember. Como a professora Antônia falou, eu fui o primeiro aluno a reconhecer aqui no Brasil. Estão conseguindo me ouvir? Porque minha câmera está falhando. Não sei se Tudo meu bem. áudio está legal. Não, tá tudo bem. Tá, né? Bom, aí vejam só. Na época, ano passado, na verdade, tinha alguns alunos que já tinham terminado e estavam, né, aguardando para fazer o reconhecimento. Por quê? Veja só, tudo que é novo traz um pouco de insegurança, um pouco de medo, né, para algumas pessoas. O meu caso, não. O meu caso é diferente. Eu, quanto algo mais novo mas eu tenho vontade de conhecer. Então, eu, né, fiz todo o processo de reconhecimento pela plataforma Carolina Bori, né? Tive meu acesso, fui implantando as documentações, né, alimentando a documentação de forma correta, né? Colocava hoje um documento, aí amanhã já colocava outros documentos, e eu ia alimentando a plataforma, né? E chegou o período que eu tinha que escolher a universidade que eu, né, queria que meu diploma ele fosse reconhecido. Então, vejam só, pesquisei algumas universidades, inclusive a Ember tem uma lista enorme de universidades que nós podemos fazer esse processo de reconhecimento, e eu procurei universidades estaduais e federais. Por quê, professor, se eu procuro universidades assim? Porque a minha graduação é por uma universidade pública, tá? Comecei pela pública, finalizei por uma particular. A pós-graduação foram por particulares, então eu queria uma universidade federal. Então, eu comecei a pesquisar as universidades que tinham, e pesquisando assim, um edital, li todo o edital, e lá falava na plataforma Carolina Bori, Universidade Federal de Alagoas. Tinham 4 vagas. E como eu estava louco para reconhecer meu diploma, eu falei, não, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou tentar pela UFAL, que é a Federal de Alagoas. Tá? Então, foi assim, super rápido. Eu finalizei o processo de implementação de documentação e ficava todo dia ali acessando, olhando,
né? O professor Félix falou bem assim, olha, Jandes, professor Jandes, se você reconhecer o seu diploma, o seu será o primeiro do Brasil. Eu digo, olha que coisa boa. Né? E com 37 dias, o meu diploma foi reconhecido, 37 dias. Professor, o senhor precisou ir até o FAO? Não precisei. Entrei em contato com uma pessoa que mora na UFAO, uma conhecida, e aí fiz uma declaração, enviei toda a minha documentação, porque eles exigem a documentação a original impressa, né? Ela levou até a universidade e ela recebeu meu diploma e enviou. Eu moro na Bahia, em Campo Formoso, um estado bem longe do estado da universidade que eu reconheci meu diploma. E eu sou conhecido hoje como o primeiro estudante que reconheceu o seu diploma aqui no Brasil. E meu diploma, eu sou funcionário do Estado, o meu diploma ele é válido para aumento salarial. Eu estava trabalhando em empresa particular, o meu salário também teve avanço por conta do mestrado. Já participo de concursos, eu tenho todos os meus direitos assegurados, porque no meu diploma tem o carimbo do MEC, e quando se tem o carimbo do MEC, nos dá a segurança que o meu diploma tanto vale no Brasil quanto fora do país. Tá? Então, o carimbo do MEC, o meu diploma vale aqui no Brasil. Com o meu diploma em si, ele vale também fora do Brasil, porque ele veio de lá dos Estados Unidos. Então, hoje eu tenho todos os meus direitos com relação a um estudante. Professor, o senhor conseguiu, como é que fala? Folga não. A licença, enquanto o senhor trabalhava, nesse período eu não consegui a licença, porque eu comecei a trabalhar pelo Estado depois que eu concluí o meu mestrado. Então, não consegui essa licença porque eu já tinha terminado. Né? Mas existem locais, né, empresas que liberam os estudantes 1 ano, 2 anos para cursar o mestrado. Tá? Não, isso não é uma coisa que a Ember vai te passar. Isso depende muito do seu estado, do seu local de trabalho, né, da empresa que você está. Então, meu processo foi esse. E foram 37 dias. Ou melhor, vou falar assim, foram apenas 37 dias. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas ficam falando que é um processo muito demorado, muito burocrático, tem que fazer isso. Não, foi bem simples. E para fazer esse reconhecimento, quando eu finalizei a documentação, a própria UFAO, Universidade Federal de Alagoas, ela gerou um boleto para que eu pudesse pagar para o reconhecimento. Que esse boleto é que eles vão fazer o quê? Uma banca lá da UFAO, né? A banca vai analisar a dissertação, a documentação, né? Eu paguei R$ 4.000 para a UFAO. Tá? Existiam outras universidades, inclusive eu estava pesquisando há alguns dias, e existe uma universidade que ela está cobrando R$ 1.000. Não recordo no momento o nome, porque eu gosto muito de pesquisar, de ler, eu tenho essa dificuldade em gravar nomes. É a Unimes, professor? Unimes? Não, é outra. Outra, uma federal, não recordo bem agora, mas eu posso depois passar para a professora. Uhum. Por que o senhor não fez uma universidade que tinha um valor menor? Porque, como eu falei, eu queria uma federal. Uhum. Na época, a UFAO tinha vaga, e as outras que eu pesquisei não tinha vaga. Então, como eu queria reconhecer logo, eu não entrei na lista de espera, como acontece com muitos alunos. Os alunos deixam seu nome na lista de espera e lá tem 300 pessoas na sua frente. Então, vai demorar o processo, né? Porque vai esperar abrir vagas e concluir o processo, abrir vaga e concluir o processo. No meu caso, não. Quando eu coloquei os meus documentos, tinham 5 vagas disponíveis. Não era em espera, já estavam disponíveis. Então, o processo foi muito rápido, né? O pessoal da UFAO já sentaram para analisar toda a minha documentação e foi isso. Reconheci rapidão. E nós recebemos, além do certificado, recebemos a ata de defesa, assinado, de lá dos Estados Unidos, e temos a gravação também da defesa, da dissertação. Então, fica tudo mais fácil. Se nós temos a documentação, se nós temos o regulamento que fala que nós podemos ser reconhecidos no Brasil, então não falta nada. Tá bom? Nós temos a lei, né? Temos a lei. Aí, assim, eu estou falando agora, mas eu sei que vocês têm muitas dúvidas, tá? Eu disse um pouquinho, né, de como foi, e talvez eu tenha esquecido de algumas coisas. Então, se vocês tiverem aí alguma pergunta, tá? Alguma dúvida, fica até melhor vocês perguntarem, porque eu, né, já respondo tirando a dúvida.
Eu acho que o importante também é clarear para eles que durante o período que ele está cursando, o orientador também já vai começar a orientar ele as Com possíveis certeza. universidades de acordo com a sua linha de pesquisa. Porque, de Isso, verdade. repente, vamos supor, a UFAL tem lá vaga, mas ela não tem a minha linha de pesquisa. Então, eu preciso buscar a universidade que tem a minha linha de pesquisa e que também tem a vaga. E durante esse caminhar, porque o primeiro ano é com o tutor, o segundo ano você já fica com o seu orientador. E o seu orientador vai te direcionar para as possíveis universidades, e elas estão todas na plataforma Carolina Bore, que é autorizada pelo MEC. Todas as universidades que fazem esse reconhecimento, elas estão todas lá, sejam particulares ou públicas, todas estão lá. E elas podem fazer esse reconhecimento no Brasil. E aí, uma coisa que o pessoal tem muito, professor, é assim, nossa, mas e a defesa? Tá. E fazer a defesa? Como é que eu vou fazer para fazer essa defesa? Será que é muito difícil? Eu fico com medo, não sei o quê. E eu falo, a defesa vai ser online, até a gente já assistiu algumas, é tranquilo, né? Não é uma coisa complicada. A sua dissertação, ou no caso do doutorado, a tese, já foi para esses doutores analisarem. Se tiver alguma coisa a ser corrigido, já foi apontado para você, então você não vai estar correndo risco Não, nenhum. de ser Nem, prejudicado, né? não, nenhum. Eu lembro que a minha dissertação eu apresentei dia 23 de setembro. Eu lembro dessa data porque meu aniversário foi dia 21. Eu falei, o meu presente esse ano vai ser 2 dias depois, né? Então, primeiro eu tenho a preparação, deixa eu lembrar aqui o nome. Antes da defesa tem... como é o nome? São duas defesas, na verdade. A primeira é porque eu não estou recordando aqui o nome. Se eu Qualificação? recordar, a qualificação. Obrigado, professora. A qualificação. Então, apresentei o meu trabalho, tá, na qualificação, e lá a banca foi corrigir. Professor, olha, faltou isso. Não, professor, isso aqui está maravilhoso. Então, você vai anotando, pontuando, para você defender. Aí, novamente, você vai fazer a sua defesa. E a sua defesa serão com os mesmos professores, onde eles pontuaram o que necessário, o que era preciso mudar, o que não precisava mudar. Então, assim, você acaba tendo mais confiança, né? Porque são as mesmas pessoas, o orientador fica ali no seu pé. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se existe uma universidade que o orientador fica no pé, é a nossa universidade. Porque algumas vezes eu tentei fugir e não teve jeito. Uma vez eu tentei fugir e eu falei assim, professor Félix, eu estou trabalhando muito, trabalho 40 horas, não dá tempo, só tenho tempo à noite, e às vezes à noite eu tenho algum compromisso. E ele perguntou bem assim uma vez, professor, qual o horário nesse dia o senhor tem tempo? E eu falei, olha, eu só vou ter tempo nesse dia, 9 horas da noite. Ele falou, pois está marcada a nossa orientação, 9 horas da noite. E eu tive a minha orientação com a professora Iranete às 21 horas da noite. 21 horas, imagine aí. Então, eles não ficaram no meu pé. Então, eles ficaram, não, você vai terminar, você começou, seu trabalho é interessante, o seu trabalho é sobre matemática, ludicidade, então você vai. Deu super certo. Então, assim, existe, sim, a possibilidade de você precisar mudar algumas coisas, existe na defesa, porque é a qualificação, né? Mas você não corre nenhum risco, porque a sua orientadora, o seu orientador, vai estar te auxiliando no que for necessário para que você possa melhorar o seu trabalho, né? Para que você possa apresentar de uma forma simples, uma forma que você saiba o que esteja falando, que você tenha entendimento, autoridade daquilo que você leu, do material que você leu. E a dissertação, ela vai variar a quantidade de páginas de acordo com o seu material. O seu orientador vai falar, não, você precisa fazer com 40 laudas, 50 laudas, tá? Então, vai depender muito da conversa que você vai ter com o seu orientador. E a professora Fernanda Marques perguntou como foi fazer o mestrado. No meu caso, foi desafiador. Mas vou te dizer uma coisa hoje. Hoje, cursando doutorado, eu vim dizer, foi um maior salto na minha carreira profissional que eu tive. Foi o maior salto. Que bom. Muito, muito, muito. Muito. Depois que eu terminei a minha dissertação, depois que eu recebi o diploma, a minha dissertação, eu publiquei em livros, né? O meu primeiro livro, eu tinha o maior desejo de publicar.
E hoje os meus alunos, eles não me chamam mais assim, professor Janderson, eles são professor mestre, mestre Janderson. Então, fui convidado para a jornada pedagógica, para mesas redondas, para a defesa de TCC de graduação, de pós-graduação. Então, assim, depois do mestrado, minha agenda ela ficou um pouco curta. Ela ficou um pouco curta, graças a Deus. Então, assim, isso me incentivou mais ainda a cursar. Por isso que hoje estou cursando doutorado, estou muito feliz e quero, sim, um dia receber esse título de mestre, não apenas para me achar, mas pelo conhecimento. Doutor, né? Mestre você já é de doutor. Sou de doutor, porque é um conhecimento a mais, o material que vocês recebem nas aulas, a professora Adelaide, os materiais que vocês recebem em artigo, né? Então, para mim foi muito prazeroso, viu, professora Fernanda? Muito prazeroso mesmo. Uhum. E o bom, né, professor, que é tudo em português. Isso. Não tem que dominar o inglês, inclusive os nossos professores da Amber, a maioria quase tudo lá de João Pessoa, daquela região, né? Com certeza. A gente não precisa. E, assim, eles são sempre disponíveis. O professor Félix, a coordenação, falo da educação, falo na área da educação, porque foi o que eu tive contato. O professor Félix, ele é bem disponível, o professor Osemar. Às vezes, acontece do aluno mandar, assim, enviar e-mails e demorar, claro, isso existe, né? Porque é uma demanda, né, para corrigir. Eles não vão olhar e devolver, eles vão ler o material, verificar se está de acordo com a BNT, verificar se está de acordo com a referência e vai devolver. Então, assim, termina nos 2 anos? Termina, porque eu terminei nos 2 anos, viu, pessoal? Termina. Se você tiver dor de aplicação, né? Se você não terminar em 2 anos, eles vão dar um prazo a mais 6 meses, beleza. Mas se você quiser terminar em 2 anos, você consegue. A depender da sua correria, né? Do seu tempo aí, como é que está, das coisas que podem acontecer. Mas eu acredito que foi um salto muito grande assim, que eu tive e que eu estou muito feliz hoje, porque fui aluno, né, e hoje faço parte de um polo aqui em Campo Formoso. O primeiro polo sobre mestrado e doutorado em Campo Formoso é o polo que eu gerencio. Uhum. Bom, e foi tranquilo as aulas, professor? Foram. Muitas aulas eu assistia na madrugada, porque eu não tinha tempo durante o dia, e eu sou um pouco chato com relação a isso. Não é porque era online que eu deixava, já deixava a aula aberta, não era porque era online que eu não cumpria prazo, não era porque era online que eu não fazia direitinho, não. Sou uma pessoa muito chata, e às vezes eu acho que essa questão chata é uma questão muito boa para mim. Eu gostava de realmente botar meu notebook, colocar meu celular no modo avião, e eu estudava, assistia a aula da professora, anotava o que eu tinha dúvida, e se eu tivesse dúvida, eu enviava um e-mail, se não tivesse dúvida, eu dava continuidade na atividade, e sempre anotava os prazos. Então, assim, foi muito bom, né, porque eu tive essa dedicação. Então, se você também tiver essa dedicação, vai ser muito legal para você também. A Fernanda escreveu ali, né, que antigamente tinha que ter muito tempo para fazer mestrado, infelizmente hoje não. Eu digo assim, infelizmente hoje não, né? Por quê? Porque não é que não precisa ter tempo, lógico que precisa, você vai precisar escrever artigos, você vai precisar estudar, então precisa ter tempo, sim. Então não é porque ele é EAD que ele vai ficar à vontade, porque inclusive, dentro das obrigações, são 3 artigos que tem que publicar no mínimo, não é, professor? São 2, professora. 2? Mestrado, isso. Mestrado são 2. Isso. Pelo menos 2 artigos científicos. Então, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que escrever. E a gente tem que entender que quando a gente vai para o mestrado, a gente já é um pesquisador. Né? Isso. Tem que entender isso. Veja só, para fazer um... Oi. Boa noite, boa noite. Então, deixa eu tentar esclarecer melhor a minha dúvida. Para todo mundo que a gente fala, eu fiz um mestrado, fala, arranca o couro da gente de estudar, você vive 2 anos só em cima de livros, né? Hoje, infelizmente, para quem leciona, né, tem a sua sala de aula, com tanta coisa que a gente tem que fazer, a gente tá sem tempo, né? E agora, na sua visão, professor, esse mestrado, por a gente ter o nosso tempo de estudo, como foi para você, nos dias de hoje, né, conseguir fazer um mestrado, dar conta de que a vida não para, né? A gente faz um mestrado, mas a vida não para. A gente precisa
continuar. Como foi para você essa didática, assim, de fazer um mestrado? Olha, não vou dizer que foi, assim, a coisa mais fácil do mundo, não vou dizer isso para vocês, porque, veja só, como eu falei, eu tinha um período de trabalho longo, 40 horas. Então, assim, eu aproveitava o máximo do meu tempo para estudar, eu reaproveitei, viu, pessoal, o meu trabalho da graduação, que foi o meu TCC da graduação, eu reaproveitei esse material justamente para o projeto de pesquisa e para a dissertação. Então, assim, não foi muito fácil, não foi algo que as pessoas pensam, porque foi online, foi tranquilo. Não. Mas, assim, eu organizei a minha vida, né, para estar, né, dedicando, digamos, um sábado no mês, um domingo completo no mês, tá, um feriado. Então, eu vinha deixando algumas coisas para conquistar outras. Hoje eu posso usufruir desses feriados, desses sábados, desses domingos. Não vou dizer que porque o doutorado é leve, não. Mas porque agora eu consigo ter uma vida mais organizada na questão de estudo. Trabalhava durante o dia todo, então à noite, né, uma aula, digamos, tem 50 minutos, 40 minutos, então eu vou assistir a aula de hoje, beleza, assisti a aula de hoje, anotava as minhas coisas, né, passava mais uma hora ali anotando e deixava para amanhã ou para depois de amanhã. Então, assim, foi corrido? Foi. Existe época que é bem leve? Existe. Existe época que é só para você entregar uma atividade e para você ler um artigo de 20 laudas, exemplo. Foi tranquilo. Então, você vai depender muito da sua organização. E se você não conseguir terminar em 2 anos, você tem mais 6 meses para você colocar as coisas em ordem, né, para melhorar aí a sua dissertação, a disciplina que faltou alguma coisa. Então, a minha experiência foi essa, foi corrido, e em alguns períodos, em outros foi mais tranquilo, entendeu? Não sei se eu consegui responder a sua dúvida, professora Fernanda, mas vai depender muito da sua condição, né, daquele mês, né, das suas atividades, da sua demanda em casa, da sua demanda com a família, vai depender muito disso. Conseguiu sim, muito obrigada. Eu queria te perguntar uma coisa, professor. Você primeiro falou que você conseguiu pela plataforma Carolina, porque estava disponível essas vagas. Eu ouvi a Antônia também colocando que no decorrer da pesquisa, do mestrado, a gente já vai estar tendo, tipo, com a orientadora, um caminho para ir ver por qual, seja pública, seja privada. Mas o que me deixou meio um pouco preocupada foi essa lista que falou de 300. Então, como que funciona isso? Você ou a Antônia sabe me passar isso? Segunda pergunta que eu ia te fazer, que você colocou aí também, foi a questão do artigo, né, que ele tem que ser inédito, com 20 laudas, ok. Eu já tenho alguns artigos que eu desenvolvi e eu queria reaproveitá-lo. Isso para a Ember é possível? Veja só, professora, a plataforma Carolina Bori são inúmeras universidades. Sim. Inúmeras universidades, são muitas, muitas mesmo. Então, assim, às vezes as pessoas querem que o seu diploma seja reconhecido em uma universidade que já reconheceu vários outros diplomas. Entendeu? Entendi. Então as pessoas falam assim, já que aquela universidade reconheceu, eu prefiro ficar na lista de espera, porque a gente pode correr o risco. Eu recordo que eu liguei para a UFAL e conversei lá com o coordenador do curso, e eu falei assim, professor, corre o risco de eu não reconhecer meu diploma e eu perder o meu dinheiro porque eu paguei o boleto. E aí, como é que funciona? Vocês vão devolver? Aí ele falou bem assim, professor, corre esse risco de você não reconhecer e você perder o seu dinheiro. Mas vou te dizer uma coisa, até hoje, todos que deram entrada pela plataforma, todos foram reconhecidos. Então, vai depender muito do seu trabalho. Aí eu falei, então estou de boa. Se depender do meu trabalho, está tranquilo. Porque o meu trabalho ele foi bem orientado, ele passou pela mão dos professores, da minha orientadora, eu passei pela qualificação, passei pela defesa, pessoas que estavam na minha área, que foi na área de matemática, que eram pós-doutores e doutores. Eu falei, então, meu trabalho está legal. Então, não preciso me preocupar com isso. Se o único problema for esse, eu estou tranquilo. E foi super rápido, como eu falei. Então, mas, além disso, tem uma live que o professor Osemar fez comigo,
que ele falou que se acontecer um negócio desse, tem como recorrer, né? Eles têm que justificar por quê. Então, até hoje não aconteceu isso. Então, para eles falarem bem assim, não vão reconhecer, para eles vai ser um processo desgastante, até porque, sabe o que eles me falaram no início? Que antes de gerar o boleto, eles precisam analisar tudo, toda a documentação, a dissertação, analisar tudo. Então, quando eles já geram um boleto, é como se fosse um pouquinho de certeza no seu coração, que ali está tudo ok. Entendeu? Entendi. Quando está faltando algo, eles respondem na plataforma Carolina Bori, professor, está faltando isso e aquilo, entendeu? Aí você vai anexar. Ok, pode perguntar, professor. E você colocou também que você, no decorrer do seu curso, você foi preparando as documentações necessárias. Isso. Quais seriam, professor? São os documentos básicos, por exemplo, o meu currículo Lattes, ele estava super atualizadíssimo. Atualizado, né? Porque vocês sabem que é um pouquinho chatinho para estar lembrando que dia foi que eu participei daquilo, né? Então, meu currículo Lattes estava super atualizado. Aí a documentação RG, CPF, não tinha mais de 10 anos que tem a lei, né? Então, estava bem organizadinho. Os meus diplomas de graduação estavam também já todos separados. Né? Na plataforma Carolina Bori, o meu endereço estava conforme o endereço que eu recebia na minha conta de luz, de água, para que eu pudesse enviar. Deixa eu me ver outra coisa. A carteirinha do estudante, gente, esse foi o documento que eles também orientaram na faculdade da Ember para fazer. A carteirinha do estudante é super importante ter todo ano essa carteirinha, né? Porque eles pedem. Deixa eu me ver outro que eu deixei já bem atualizado para não correr nenhum risco. Os artigos, né, é uma documentação importante. Os artigos eu já tinha publicado com antecedência, já para não correr risco, né, do dia da publicação, não bater com a data, né, que eu coloquei na plataforma. Então, são os documentos básicos, assim, né, que o professor ele tem guardado, toda essa documentação, que é necessária, né? Sim. E a Ember, assim, só um pouquinho, você não precisa publicar os artigos só na revista da Ember. Pode ser publicado em outras revistas, tá? Isso. Aí e os meus artigos, professora, eu reaproveitei do material que eu trabalhei em sala de aula, matemática na cozinha, reorganizei o meu artigo e reaproveitei e postei a revista. Ela aceitou, né? As duas revistas aceitaram os meus artigos e foi tudo super tranquilo. Até porque, na plataforma Carolina Bori, a gente só precisa enviar o link da revista que publicou o artigo. Não precisa enviar o artigo, só mesmo o link. Tá certo? Bom, eu também gostaria que nós temos aqui, ó, a Marli e nós temos a Ivanildo, que são alunos. Nós temos mais alunos, mas nós temos 2 alunas da Ember participando. Eu queria que vocês falassem como está sendo para vocês. Deixa eu colocar. Para mim, está sendo meio complexo. Até eu tinha uma outra pergunta para fazer que eu não coloquei, que você falou do afastamento. Eu sou funcionária pública do município e do estado. Então, essa parte do afastamento me chamou bastante atenção para me dedicar à pesquisa, né? Eu preciso saber sobre isso, é interessante saber. Por enquanto, assim, eu vejo assim, que é muita cobrança, leitura de texto, tem que fazer muitas coisas, eles pedem o trabalho, eles pedem o resumo expandido, eles pedem o projeto, eu tenho a devolutiva com eles, eu sinto um pouco que demora muito para chegar, tipo 1 mês para chegar, então, assim, mas eu entendo também que esse tempo, ele é necessário, porque como que você vai ler, como que você vai entender, e como você vai fazer uma devolutiva fidedigna para o seu aluno. As leituras são tranquilas, são bem dentro do que todas as aulas que eu assisti, dentro das temáticas que a gente já conhece por já estar dentro da sala de aula há muito tempo, as tendências que tem hoje são assim, aquelas que a gente vê que, nossa, está até mudando alguma coisa, mas tem, mas no geral é muito tranquilo, a leitura, o fazer, o trazer a devolutiva, que nem agora nós estamos
Eu e a Marli, porque nós fazemos praticamente juntas, né? Até por conta de ser muito mais prático para nós duas, nesse momento, trabalharmos juntas pelo local que nós trabalhamos, tudo dá para a gente fazer um debate, uma discussão sobre isso. São bem tranquilas, tudo, né? A gente faz a leitura. Eu acho, assim, que não é aquela cobrança, né? Como é no físico, porque o mestrado físico, ele te cobra muito do seu tempo e você acaba enlouquecendo. Já o EAD, eu me identifico mais, mas por eu ser disciplinada. Uhum. Eu tenho o meu horário de sentar, eu tenho o meu horário de fazer a leitura. Aí, às vezes, como diria um professor meu da faculdade, o que você faz da meia-noite às 6? Então, vai fazer alguma coisa. É importante isso. Hoje, a gente sabe, quando a gente entra no campo da pesquisa, nós entendemos muito essa fala, né? Porque você realmente, se você quer mudar, você tem que fazer isso. E muitas vezes eu estudo, aí eu mando um feedback para a Marli, falo, olha, eu vi isso, aquilo, aí ela me dá uma devolutiva e a gente faz junto. Está sendo tranquilo agora. O que me preocupa mesmo é a partir do ano que vem, que é o semestre seguinte, que vai ser aquele de desenvolver o projeto, de sair a campo para fazer essa pesquisa. E isso que eu queria que o professor falasse para mim. Como que é essa pesquisa de campo? Não sei se você fez a qualitativa. Ô, Marlene, Ivanildo, só uma coisinha. Ó, quando a gente fala de EAD, eu brinco. O D não é de distância, é de disciplina, dedicação e determinação. Exatamente. E, professor? Professora, a minha pesquisa, ela não foi de campo, viu? Eu resolvi a bibliográfica pelo fato que eu passei esse período todo selecionando materiais, lendo materiais, já tinha alguns materiais sobre a minha área, então resolvi fazer pela bibliográfica. No meu caso, eu achei melhor. Mas, né, cada professor, cada estudante, né, vai pela linha que achar mais, né, mais viável, né, mais interessante, o que tem mais tempo, o que pode ser feito, viu? Mas no caso a minha foi a bibliográfica. Não, eu te faço essa pergunta por quê? Porque eu estou na dúvida entre a qualitativa e a bibliográfica. Por quê? Porque como eu já atuo na área da educação especial, eu tenho uma gama de material, de formação que eu fiz, eu tenho onde atuar. Mas, muitas vezes, eu acho que a bibliográfica, para mim, no caso, eu converso muito com a Marli sobre isso também, é o caminho que a gente não vai ter que depender do outro, você compreende essa é a minha dúvida? Sim. Porque se eu vou para a bibliográfica, vai depender de mim e de mim, dos livros, isso, das minhas justamente. pesquisas. Né? Agora, se eu for para o campo, que eu for para a qualitativa, se eu for fazer, aí tem que fazer aquele monte de entrevista, fazer aquilo. Olha. Veja só, professora, veja só, no início, eu até pensei, eu digo, eu vou fazer essa pesquisa dessa forma porque eu estou em sala de aula. Mas a minha professora, a minha orientadora, puxou minha orelha inúmeras vezes. Por quê? Porque eu estava incluso na minha dissertação. Eu não consegui sair da sala de aula. Eu não estava conseguindo falar sem que eu estivesse ali naquela escrita. E ela falou, não. Esse trabalho, você não pode falar dessa pessoa aí. Você tem que falar... Pode colocar na primeira pessoa em hipótese nenhuma. Não posso. Então, e eu estava, todo momento que eu estava escrevendo, eu estava me colocando. Não, quando eu falo me colocando, não é eu estava falando de mim, mas eu estava visualizando coisas, eu estava como que eu queria resolver aquele problema. Sim. E eu não estava conseguindo. E por isso que eu fui para a bibliográfica. O professor, quando vai para a qualitativa, que se envolver pessoas, tem que passar pelo conselho de ética também, né? Isso. Aí complica mais um pouquinho. Mais ainda, um pouquinho. Por isso é interessante saber, porque aí a gente já tem uma visão de como dá, porque eu não vou conversando com você, agradeço até pela live, pelo momento, porque a gente não vai precisar que um orientador nosso chegue e nos coloque isso, a gente já começa a refletir, não é, Marli? Porque o conselho de ética já é de repente, um empecilho, entendeu? É verdade. Pensar essa live, só um momento, desculpa interromper alguém,
Essa live foi muito importante porque se a gente vê o tamanho da informação, quantas informações importantíssimas foram passadas pelo professor Janderson, né? É assim, trouxe... Eu e a Ivanilde, quando a gente sentava, a gente tinha tanta dúvida, e essas dúvidas, exatamente essas que você está colocando aí. É muito importante a participação nessa live, porque eu e ela, quando a gente senta para falar alguma coisa, a gente fala, este ano está fluindo. É a disciplina, é a dedicação que a Antônia falou. Qual que é o outro D, Antônia? Determinação. Isso, determinação. Esse ano está sendo isso, você senta, você lê o texto, você passa, vê as informações passadas, você busca melhorar, mas a nossa preocupação maior é para o ano que vem. Então, a gente fica assim, ai, meu Deus, como vai ser? O que vai ser? Qual será a cobrança? Ah, vai ser live, vai ser online, mas mesmo assim, se você não tiver preparado, se você não está lendo, estiver lendo, preparando seu material desde agora, igual você fala, você fica perdido. Então, você tem que ter o tempo, tem que ter a disciplina, tem que ler para você fluir. É por isso que a minha sugestão, professora, para os alunos que eu acompanho no meu polo, é o seguinte, eu falo, pessoal, quando vocês estiverem lendo o material, assistindo as aulas, façam as anotações. Você ouviu falar sobre isso? Pesquisa um outro artigo sobre isso também. Escreve alguma coisa sobre isso também. Vai assistir uma aula no YouTube, porque são informações que você vai precisar, né, como vocês estão falando, no outro ano para fazer dissertação. Né? E aí você vai olhar seu caderninho e vai ver que essas informações elas foram necessárias para que vocês pudessem desenvolver, né, o trabalho que vocês começaram. E, reafirmando, eu também fiquei dessa forma, um pouco preocupado, mas a minha orientadora, magnífica. Quem ficar com a professora Iranete Meira vai ser um espetáculo. Eu vou falar assim porque eu tive mais contato com ela. E a professora é excelente, excelente mesmo. Então, a orientadora vai te dizer, né? Esse caminho tá legal, né? Esse caminho falta isso. E então, você já tem acesso à sua orientadora quando o seu projeto é aprovado, não é isso, Janderson? Veja só, no meu caso, não. No meu caso, é porque, assim, eles pediram para que eu pudesse escolher minha orientadora. E eu sempre tive esse desejo mesmo de escolher. Então, eu preferi assistir às aulas, né? E depois eu disse, não, eu quero fulano e fulano. Aí eles foram analisar o currículo delas para saber se tinha alguma coisa voltada para a minha área. Porque para orientar, né, a área, a pessoa precisa, claro, né, ter o conhecimento daquela área. E então, aí, eu vou ter essa opção? de escolher? Isso. Olha, comigo foi assim, eles pediram para escolher. Aí eu falei, e assim, na verdade, eu pedi a professora Adelaide. Mas eles falaram, analisando o currículo, que a professora Iranete, ela tinha uma bagagem mais voltada para a minha área. E eu fiquei até um pouco sem querer, mas depois eu fiquei apaixonado pelo trabalho dela. Então, assim... Que bom, então, né? tem isso. E também, assim, pessoal, a gente não tem só na área da educação, tá? A gente tem na área do direito, da saúde, da administração, da teologia e agora da psicanálise. Isso. Né? Então, nós temos aí mestrado e doutorado em todas essas áreas. Então, às vezes vocês conhecem algumas pessoas e é tudo na mesma linhagem que o professor está falando. Agora, existem pessoas também que fazem o mestrado só com objetivo profissional. Então, também tem o mestrado profissional que aí não vai fazer esse reconhecimento no Brasil. Não é o caso dos professores que têm vontade de fazer carreira acadêmica. Quem quer fazer carreira acadêmica não pode fazer profissional, né? Porque vai querer reconhecer. Agora, às vezes, um advogado, uma pessoa da administração, um pastor, um padre da teologia, não está interessado em reconhecer. Aí pode fazer o profissional também, né? Não tem aí não precisa tanta essa coisa, esse caminhar aí do reconhecimento. Aí a pessoa pode escolher isso, porque também tem só profissional, caso a pessoa queira. Mas lembrando que profissional não segue carreira acadêmica. Se ele não profissional, ele não vai reconhecer.
Isso. Entendeu? Porque tem o mestrado profissional também. Bom, aí falar também para vocês que agora no mês de outubro, né, até o dia 30, a gente está com a promoção para quem é professor. Quem é professor vai pagar a matrícula e depois vai ganhar uma mensalidade, porque em novembro ele não pagará e ele vai pagar só de dezembro. Então, ao invés de 24 mensalidades, ele vai pagar 23. Então, ele está ganhando uma mensalidade por ser o mês do professor. Feliz dia do professor. Feliz dia do professor, né? Obrigada para nós todas. Então, tá bem interessante que ganha, né? Ô, Janderson, e referente à lauda? O Oi? mínimo exigido pela Amber, a lauda. O mínimo exigido, você sabe dizer Olha, agora? a lauda, veja só, então, varia muito do seu orientador. A minha dissertação, ela teve 60 e poucas laudas, depende muito. Mas tem orientador que eles me falaram que pode ser menos, a depender do conteúdo, para não ficar toda hora repetindo a mesma coisa, né? Pode ser mais, a depender do conteúdo, então varia muito do orientador, tá certo? Não, é interessante saber isso, porque aqui no Brasil, né, nas físicas, né, nas públicas, nas particulares, é de 100 para frente, né? E eu falo, como a gente não tem tempo, nossa vida a gente já está fazendo EAD, por exemplo, se exigir mais de 100 laudas, vai querer matar o professor. Eu quero falar um pouquinho também da banca. Então, por exemplo, tem a taxa lá da banca e do apostilamento. Então, os 1.500 da banca e 1.500 do apostilamento, a banca tem que pagar mesmo. E aí as pessoas falam, mas tem que pagar apostilamento? É porque aí vem já tudo apostilado dos Estados Unidos, conforme tem que ser, né, professor? Isso, você não precisa fazer mais nada, vem tudo certinho, apenas anexar na plataforma. Então, isso é muito importante, isso custa caro para fazer, né? E já vem dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, gente, ele é muito rigoroso, não tem os jeitinhos do Brasil, não. Assim, essas coisas que é de fazer certinho da legislação, tem que cumprir tudo certinho, né? E chega na sua casa a documentação. Então, né, tem coisa melhor? Não tem. Né? Toda a documentação apostilada, tudo certinho na sua casa, é bem tranquilo. Uhum. E eu falo o seguinte para os meninos. Na Flórida, né? E no Brasil, em João Pessoa, na Paraíba. E veja só, eu falo assim para os meus alunos, eu digo, olha, foi mais difícil eu concluir a minha dissertação do que eu conseguir o meu reconhecimento, porque o meu reconhecimento, eu fechei o olho, quando abri, já estava reconhecido. Então, assim, as pessoas colocam peso aí porque vai demorar. Para mim, não. Para mim foi mais fácil reconhecer, né, do que eu terminar lá a minha escrita, porque o pessoal da área de matemática, né, nós somos um pouco chatinhos com relação de escrita, então, no meu caso, foi. Mas para outros professores, não, já tem essa facilidade, né, de escrever, vai depender muito do aluno. E quem tiver no segundo ano, na hora que já tiver, já começa a dar uma pesquisada dentro da minha linha, deixa eu ir olhando, vai entrando na Carolina Bora e vai pesquisando. Sim. E o orientador vai ensinar a fazer isso, vai explicar, vai dar um... Já é bom até ter o cadastro, na verdade, né? Tudo prontinho, não deixar para fazer em cima da hora, já ter o cadastro na plataforma, tudo bem adiantado. Sim, porque aí tem que fazer pela conta Gov, né? Isso, pelo Gov. Pelo Gov. Você tem na conta Gov, você já vai começar a pesquisar na Carolina Bora. Tá? Então, gente, é tudo muito tranquilo, de certo? Tranquilo assim, né? Tô falando... Gente, é mestrado. Quando eu falo tranquilo, é pensando num mestrado, não estou falando... Tranquilo a nível de mestrado, né? A nível de mestrado. Então, é bem mais tranquilo do que a gente vê. O pessoal fala, depois do mestrado, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Não vai ser mesmo, vai ter tantos benefícios que não vai ser mesmo. Pode dar aula nas universidades, pode tanta coisa, né? Eu achei maravilhoso. Mas Muita tudo coisa. no tempo certinho, né? Acredito que respondemos tudo, ainda tem alguma pergunta? Bom, na hora parece um monte de coisa. Se tiver depois, me manda mensagem, a gente vai tirando as dúvidas, tá? E quem já é aluno aí, fica à vontade também para fazer as perguntas. Fernanda, ficou claro para você? Fernanda? Oi, ficou sim, Antônia. Esclareceu bastante. Dá agora para acalmar o povo, né? Agora dá. Só tirar a dúvida aqui, vamos ver o que a gente consegue. Tá bom, gente. Então, eu agradeço a participação, quero agradecer muito o professor Janderson por ter aceitado. Nós temos muitos outros, é que ele foi o primeiro, né? Então, eu queria convidar quem foi o primeiro a fazer, porque ele foi o
o grande, como é que fala? Quando é o protagonista aqui da Ember, né? E hoje a Ember já tem muitos formados, e hoje tem muitos alunos, muitos mesmo, gente. Eu vejo lá o pessoal fazendo matrícula, assim, no grupo, nossa, como o pessoal faz matrícula. Eu ainda quero chegar lá, viu? Chegaremos, viu? Quero chegar lá. Mas, então, muito obrigado, professor, por você dispor desse tempo, que eu sei que sua vida é muito corrida, e para vir aqui tirar essas dúvidas com o pessoal. Agradeço profundamente, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, eu agradeço. Tá bom? É um prazer, uma honra saber que tem outros colegas que querem também, né, passar por esse processo e que vocês vão sentir o mesmo sentimento, né, que eu senti ano passado recebendo meu diploma, e quando agora sou mestre, vou passar em outros concursos, né, vou ter meu reconhecimento salarial da forma que eu desejo. Não sei como é que funciona no estado de vocês, mas aqui na Bahia o valor do aumento salarial é quase 17%. Então, assim, muito bom. Tem prefeitura que é 14%, acho que Sorocaba, se não me engano, é 14%, né, Fernanda? 17% está maravilhoso, né? Está entre 14% e 16% aqui em Sorocaba. Quando você terminar, Fernanda, já vai estar em 17%, tá bom? Então, eu vou fazer, viu, professor? Eu vou matricular agora. Pessoal, muito obrigado. Qualquer coisa, pode passar para a professora Antônia, ou vocês podem me seguir lá no meu Instagram, Janderson Mestre. Coloca aqui. Página, deixa eu colocar aqui, na minha página do mestrado também. Só você entrar no meu Instagram, você vai ter acesso à minha página do Instagram, tá bom? Tirem as dúvidas e podem fazer a matrícula com a professora Antônia, tá bom? Tá bom, muito obrigada, professor. Abraço. Janderson.mestre aí, ó. Facinho de seguir. Fácil. Tá. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.